Jesus negou ser Deus. Caros irmãos e irmãs, eu estava em frente a um edifício da empresa onde trabalho, quando um colega de trabalho, desconhecendo, perguntou-me: Este edifício ou empresa é seu? Então respondi: Não. Este edifício não é propriamente meu, sou tão somente um funcionário. Isto serviu para que pudesse esclarecer ao colega que eu não era o proprietário, e sim apenas um dos trabalhadores, funcionário. Outro exemplo é: eu estava em uma reunião na casa de um amigo, e desconhecidamente um colega dos convidados me perguntou: É a sua casa? Eu respondi: Esta não é a minha casa, mas é a casa da pessoa que convidou-me. Serviu para esclarecer ao convidado hóspede que não sou o proprietário da casa. Uma pergunta se faz agora. Por acaso, Jesus fez tais declarações sobre o Estado, as palavras, a vontade, o conhecimento e o poder que ele usou? Segundo João 7,16. Então Jesus respondeu: Minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. E no versículo 17, se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, ficará sabendo se minha doutrina vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. E no versículo 18, quem fala por si mesmo, busca seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou, é verdadeiro, e nele não há falsidade. Segundo João 14:24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é a minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. E no versículo 25. Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com vocês. Segundo João 12:49. Porque eu não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E no versículo 50. E eu sei que o mandamento dele é a vida eterna. Portanto, o que digo, eu o digo conforme o Pai me disse. Segundo João 4:34. Jesus disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Segundo Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Segundo João 5:30. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Segundo João 13:6. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E no versículo 17. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Segundo João 14:28. Vocês ouviram o que eu disse: eu vou, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E no versículo 29. Eu lhes digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem. Segundo João 8:42. Jesus disse: Se Deus fosse Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele que me enviou. Segundo Mateus 20:23. Então Jesus disse: Vocês vão beber do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou. Segundo Marcos 13:32. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Segundo Mateus 24:36. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Segundo João 7:16. Então Jesus respondeu: Minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. Segundo Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. Segundo João 5:37. E o Pai que me enviou deu testemunho a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Segundo Marcos 10:18. Jesus respondeu: Por que você me chama de bom?
Só Deus é bom, e ninguém mais. Segundo João 8:50. Eu não procuro a minha glória. Existe alguém que a procura e julga? Vejam, irmãos e irmãs, que alguns cristãos, não todos, afirmam que Jesus implicava que ele era Deus. A partir dos versos acima, conseguimos ver que Jesus negou ser Deus. O Deus de Abraão, que é um só Deus. No Antigo Testamento ele afirmou, eu sou Deus, mais de 200 vezes, por isso temos que ver as muitas citações acima, que a divindade não pertence a Jesus, e sim, pertence àquele que lhe enviou. E por isso, Jesus disse, segundo Mateus 7:22. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Quem são? É claro que são os cristãos que são chamados, então esta passagem não é dedicada aos muçulmanos, nem judeus, nem muito menos aos hindus, e sim os cristãos. E, em seguida, ele diz claramente, no mesmo capítulo, no versículo seguinte, observem. Então, eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Sabem por que ele diz isso? Porque ele nunca alegou que era Deus, e disse que veio não para fazer sua própria vontade, mas a vontade de Deus, que o enviou, como está narrado no Evangelho segundo João, capítulo 6 versículo 38, que explica por que razão as pessoas professavam e faziam coisas em seu nome, quando ele fez coisas, mas sempre em nome de Deus, o Todo-Poderoso, o único. Portanto, Deus não é um pai físico, Jesus não é filho de Deus, e sim um profeta de Deus, porque Deus, o único, todo-poderoso, não necessita parceiros. Lemos em Números, capítulo 23 versículo 19 que Deus não mente como o homem, nem se arrepende como os humanos. Poderá ele dizer e não cumprir? Prometerá alguma coisa que depois não cumpra? No versículo número 20 do mesmo capítulo, lemos o seguinte, recebi ordem de abençoar, pois eu abençoarei e não voltarei atrás. E Deus sabe melhor,